Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, um leproso se aproxima de Jesus e pede a sua cura. Jesus vai curá-lo e vai pedir para que ele vá até o sacerdote para oferecer aquilo que Moisés prescreveu na lei. Aqui nós vemos a lepra, que é um símbolo do pecado. A lepra torna a pessoa como que um morto-vivo. A pessoa ela vai apodrecendo de forma vagarosamente e ela vai exalando um cheiro, um cheiro ruim, e a lepra também ela é contagiosa. Por isso que o leproso ele não poderia viver mais na comunidade. Era alguém que era excluído da vida da comunidade, da vida em Deus, ou seja, da comunhão fraterna. Por isso que quando um leproso era curado, ele precisava realizar um ritual que era um testemunho da sua cura. E se nós olharmos esse ritual que Jesus Cristo diz para que ele realize, que foi prescrito por Moisés, está escrito lá no livro do Levíticos, no capítulo 14. Ali esse ritual ele tinha 3 etapas. A primeira etapa, aquele que tinha sido curado da lepra deveria oferecer ao sacerdote duas aves, que poderia ser 2 rolinhas, 2 pombinhas ou algum pássaro que não era considerado impuro ao sacerdote, e juntamente com um galho de cedro e também alguns fios de lã vermelho, para que ele pudesse fazer um hisopo, porque uma das aves era sacrificada e o sangue dessa ave ela era aspergida na outra ave e também no leproso. Essa era a primeira parte do ritual de testemunho da cura da lepra. E aqui nós temos um símbolo que tem a ver com a obra do Espírito Santo. Jesus ele vem purificar cada um de nós do pecado. E essa purificação do pecado, ela acontece por obra do Espírito. Uma vez que nós somos purificados, nós somos libertados do pecado, dessa lepra espiritual, nós nos abrimos à ação do Espírito Santo na nossa vida. E essa ação do Espírito, ela começa a realizar uma obra de santificação em nós. Por isso que uma dessas aves, era sacrificada, era aspergido o sangue dessa ave na outra ave, também no leproso. E a outra ave, ela era solta e ela voava livremente. Ou seja, assim também o Espírito Santo, ele nos torna cada vez mais livres para alçar voos rumo ao reino dos céus. A segunda parte do ritual tinha a ver com o sacrifício do cordeiro. E aí o sacrifício do cordeiro tem uma relação profunda com o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Aqui nós vemos aquilo que era oferecido ao sacerdote, que é esse cordeiro para o sacrifício. Jesus Cristo é oferecido como um sacrifício. E aqui o sacrifício ele tem um sentido espiritual muito importante, porque ele representa a identificação de cada um de nós com
o Filho de Deus. Por isso que o sacrifício, o testemunho do Cordeiro representava justamente essa união, essa identificação com o sacrifício. Porque nós, uma vez que fomos libertados pela obra da graça, nós começamos a trilhar um caminho de identificação, de transformação em Cristo. E é o Espírito Santo que vai realizando essa obra de santificação em nós. E por fim, nós tínhamos um outro ritual, que era o ritual onde ali aquele que tinha sido curado da lepra deveria raspar toda a sua barba, todo o seu cabelo e todos os pelos do seu corpo. Esse era o último ritual. E aqui nós temos um ritual que está em profunda relação com o Pai. Raspar todos os pelos do corpo simboliza aquilo que é uma vida nova, simboliza aquilo que seria uma volta ao ventre da mãe, para ali como uma nova criança poder viver uma nova vida e assim sermos verdadeiros filhos do Pai do céu. Esse é o grande sentido daquilo que Jesus Cristo pede ao leproso para que ele faça, para que sirva de testemunho. Assim também é a nossa vida. Nós somos chamados a sermos movidos pelo Espírito Santo, a nos identificar a Jesus Cristo, para sermos verdadeiros filhos do Pai do céu. Esse é o testemunho que cada cristão deve dar em sua vida, para que assim possamos cada vez mais testemunhar que fomos curados da lepra, do pecado que antes nos condenava e que agora, libertos dele, nós seguimos um caminho de salvação, um caminho de vida plena, um caminho rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.